João capítulo 6, eu não vou ler o capítulo todo, é um capítulo longo, ele tem 71 versículos, mas algumas coisas interessantes acontecem aqui. Daqui a pouco eu vou ler com você o verso 31, 32, 33 e até o 35, mas eu quero que você entenda o contexto na sua Bíblia, se você está com ela aberta. Você vai ver que começa o capítulo falando sobre a primeira multiplicação dos pães, e no verso 4 vai dizer que estava próxima a festa da Páscoa. Estava próxima a festa da Páscoa, e vai dizer que Jesus levanta os seus olhos e ele tem uma grande multidão que acompanhava. Jesus teve compaixão deles, porque eles não tinham o que comer. Você conhece a história, e o Filipe chega para Jesus e fala: despede essa multidão, porque nós não temos como dar comida para eles, não temos, a gente está duro, são 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e nós não temos dinheiro para bancar isso tudo, não tem condições nenhuma. Despede esse povo para que eles vão para suas casas, enquanto ainda é dia, porque já está anoitecendo, daqui a pouco já está entardecendo, e aqui não tem nada perto. E Jesus disse: não, dá-lhe voz de comer. E o que vocês têm aí? Ele fala: não tem nada a não ser um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Você conhece muito bem esse texto, e Jesus manda com que eles se organizassem em grupos de 100 e de 50. Interessante que isso tudo você precisa entender, que tudo que Deus faz é organizado. Posso ouvir um amém aí? Tudo o que Deus faz é organizado. Deus trabalha com ordem. No meio do caos, Deus traz ordem. A terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja. Deus começou a organizar a terra. Lá em Gênesis capítulo 1 vai falar sobre isso. Tudo que Deus faz tem ordem. Jesus não fez o milagre como eles esperavam, ou porque eles estavam com muita fome. Primeiro Jesus organizou para que eles pudessem receber o milagre. Eu quero talvez que você entenda que esse tempo talvez seja um tempo onde Deus está trazendo uma ordem sobre a sua vida, uma ordem sobre a sua casa, uma ordem sobre o seu casamento, uma ordem sobre a sua casa. Literalmente, você está colocando as coisas no lugar dentro da sua casa. Eu estou fazendo isso dentro da minha casa. Eu estou colocando ordem dentro da minha casa, porque a ordem precede o milagre. A ordem precede o milagre. Duas coisas que precedem o milagre: a ordem e a gratidão. A ordem e a gratidão. Jesus manda eles organizarem grupos de 100 e de 50, né? E depois Jesus pega os elementos ali, os pães e os peixes, ele dá graças a Deus, e então ele distribui, porque há um princípio: toda vez que você é grato, a provisão chega. Toda vez que você é grato, o milagre chega. Se você desenvolver uma vida de gratidão, se prepare para desenvolver uma vida de milagres. Você não está entendendo? Se você desenvolver uma vida de gratidão, se gratidão se tornar um hábito para você, se prepare para que milagres comecem a ser um hábito na sua vida, coisas que vão acontecer. Então, sejam gratos a Deus. Porém, esse povo aqui, porque eles viram Jesus alimentar, eles distribuir, havia uma expectativa. Vocês sabem que houve uma expectativa em cima de Jesus como um grande político. O povo esperava um libertador, um Messias político para os libertar das mãos do Império Romano, da mão dos romanos. E eles esperavam que Jesus fosse como Moisés, porque Moisés foi um homem usado por Deus para libertar o povo que estava escravo, o povo hebreu que ficou escravo por 430 anos. E eles esperavam que Jesus fosse fosse como Moisés, alguém que iria libertar o povo das garras do Império Romano. Só que Jesus era e é o nosso libertador, mas Jesus não era um libertador como eles esperavam, um libertador político. Jesus veio para trazer para eles uma outra dimensão, uma outra perspectiva de qual reino ele veio falar e implantar na terra, que era o reino
o reino de Deus. Então, eles viram Jesus realizar sinais miraculosos, sinais maravilhosos, mas eles não conheciam muito bem a história, porque se falava muito que Moisés conduziu o povo. Lembra? Milhares de anos se passaram aqui, até chegar onde Jesus estava, e eles ouviam a história da Páscoa, eles ouviam a história da libertação, porém a coisa ficava muito em torno de Moisés. E eles achavam que Moisés tinha dado comida para eles no deserto. Aí eles achavam, talvez por não conhecer a história, por não ler a história, que Moisés foi quem alimentou o povo com maná no deserto. Então, quando chega um pouco mais para frente, aqui a partir do verso 25, você vai ver Jesus falando sobre o pão da vida. E quem é esse pão da vida? Ele, o próprio Cristo, é o pão da vida. Então, eu quero que você entenda o seguinte: se eu pudesse dar um título para essa palavra hoje, o título seria: a lei da vida sempre triunfa sobre a morte. A lei da vida sempre triunfa sobre a morte, porque a vida sempre triunfa. Então eu quero que você entenda que às vezes Deus vai te colocar em lugares baixos ou em lugares de dificuldade, para que você seja um instrumento de redenção. A questão é que eu não posso deixar a mentalidade desse lugar de dificuldade tomar conta de mim. Eu não posso deixar com que a mentalidade do pânico, do medo, ou da insegurança, ou da incerteza tome conta de mim. Eu não posso deixar que a mentalidade da morte tome conta de mim. Eu não posso deixar que a mentalidade da tragédia tome conta de mim, porque eu pertenço a um Deus que é vivo e um Deus da vida. Então na minha mente tem que ter pensamentos de vida. Ainda que eu esteja passando por crises, há um pensamento de vida, e a vida triunfa sobre a morte. Amém? Então, essas pessoas que seguiam Jesus está falando com um grupo de pessoas que estavam inseguras, um grupo de pessoas que estavam insatisfeitas com o sistema político da época, um grupo de pessoas que haviam perdido muitas coisas, um grupo de pessoas. Ele está cercado por pessoas com necessidades, ele está cercado por pessoas com enfermidades, ele está cercado por pessoas que então estão enfrentando momentos difíceis na sua vida. E o interessante é que Jesus não mandou ninguém embora. Bebeu uma água. Jesus não mandou ninguém embora. Sabe por quê? Discípulo pode mandar alguém embora, mas Jesus nunca manda. Jesus não mandou ninguém embora. E Jesus começa a falar com eles sobre a Páscoa. E a Páscoa representava uma das épocas mais sombrias para a nação do Egito, mas representava uma época de libertação para o povo de Israel. E Moisés, você sabe, em Êxodo capítulo 12, quando Deus dá uma direção para Moisés, para que colocasse sangue nos umbrais da porta, porque a palavra Páscoa ou Pessá significa passar por cima. Deus disse para Moisés: fala para os hebreus colocarem sangue nos umbrais das suas portas, prepararem um cordeiro para cada casa, porque quando o anjo da morte passar, quando eu passar por sobre vocês, aqueles que tiverem a marca do sangue serão poupados. Aleluia. Então Moisés deu essa direção a mando de Deus para o povo. Então a Páscoa lembrava disso. Lembra que vocês foram poupados da morte. Lembra que vocês foram preservados em vida numa estação de morte. A casa de vocês foi preservada. Então, se as pessoas tinham que comer aquele cordeiro que Deus mandou que fossem preparado,
comam do cordeiro. Aquele que come do cordeiro teria parte com Yahvé. Aquele que come do cordeiro tem parte com Jesus, porque já era uma tipologia do que aconteceria milhares de anos depois, através do sacrifício de Jesus na cruz. Então, a Páscoa lembra isso, que os hebreus foram salvos pelo sangue do cordeiro. Isso representa para nós que Deus tem o poder de nos sustentar vivos, mesmo em momentos sombrios. Deus não mudou, Ele é aquele que nos mantém vivos, mesmo diante de momentos sombrios. Nós não podemos viver assustado com tudo que está acontecendo, porque há um Deus que nos sustenta vivos em situações de trevas. Amém? Há um Deus que nos sustenta vivos, mesmo em épocas de morte. Na minha casa não haverá morte, na minha casa não haverá, porque eu tenho uma aliança com Deus, Deus tem uma aliança comigo, e há sangue nos umbrais da minha porta. Então declare isso sobre a sua vida, declare isso sobre a sua família. Não quero dizer que você não vai ter momentos de dificuldades, não, mas quando Deus deu a ordem para eles fazerem a ceia, Deus disse o seguinte: cinja os vossos lombos, isso é, coloque o cinto na sua cintura, coloque sandália nos seus pés e fique com cajado na mão, porque quando isso passar, tem um futuro para vocês conquistarem. Vocês participam da ceia, participem da Páscoa, prontos para partir. Nesse momento que você está trancado na sua casa, se prepare para partir para um novo nível, para um futuro que Deus está preparando para aqueles que têm a marca do sangue. Aleluia. Então, Jesus começa a explicar isso sobre eles, para eles. E aí, vamos ler agora o verso 31 de Evangelho de João, capítulo 6. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: digo a verdade. Olha o que ele está dizendo aqui, que eu já disse. Não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas sim o meu Pai é quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Verso 53, Jesus lhes disse: Eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. E todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Jesus vai da Páscoa ao deserto. Querido, quero que você entenda o seguinte: uma sobremesa não tem poder de te dar vida. Sobremesa não sustenta ninguém. O que sustenta é pão, o que sustenta é carne, o que sustenta é coisas que tenham substância para que você possa sobreviver. Então, ele vai dizer que na Páscoa, aqui no verso 31, os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: Eu lhes dei de comer o pão do céu. Digo a verdade, não foi Moisés, mas foi Deus, foi o meu Pai quem deu a vocês de comer. Então, lembra disso, mais uma vez eu vou repetir: Páscoa representa trazer vida numa estação de morte. Páscoa é isso, trazer vida que é gerada numa estação de morte. Aleluia. Deus é um Deus de preservação. Eu escrevi semana passada, coloquei acho que num grupo, sobre as três arcas que a Bíblia fala. E as três arcas, elas têm um significado de
preservação. Primeira arca que a Bíblia cita é a arca onde Moisés é preservado, é colocado no rio Nilo pela sua mãe, uma arca pequena que ela é untada com betume, e ali Joquebede coloca Moisés. Ele é preservado num rio onde está cheio de crocodilos, num rio onde outras crianças estavam sendo afogadas. Moisés é preservado. A segunda arca que a Bíblia fala é a arca de Noé, que Deus dá um comando para que ele construísse uma arca, e a Bíblia vai dizer em Hebreus que Noé fez uma arca para preservar a sua família. Então vem o dilúvio, e Noé então coloca a sua família, Deus fecha a porta por fora, e Deus preserva. Depois que o dilúvio passou, depois que a arca assentou-se num monte, então Deus abriu a porta e eles puderam sair. Então Noé teve a sua família preservada numa época de morte. Moisés teve a sua vida preservada numa época de morte. Quando Noé sai da arca, a terra era outra. Quando você sair da sua casa, a terra será outra. Quando você sair da sua casa, o sistema será, a vida será outra, porque Deus está preservando você para uma nova estação, para um novo tempo que Ele está preparando. A igreja será outra, a sua fé será outra, o seu louvor será outro, a sua adoração será outra, o seu comportamento será outro, porque Deus está te dando experiências dentro da arca. E a terceira arca é a arca da aliança, onde foram preservados a tábua da lei, a vara de Arão e o maná. E depois essa arca é revelada em quem? Em Jesus. Jesus é a revelação da aliança. Jesus é a revelação. Nós andamos no Antigo Testamento na sombra, mas no Novo Testamento nós andamos na substância, que é Cristo. Por isso que eu quero repetir o que eu falei esses dias. A Bíblia fala de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Amém? De capa a capa, a Bíblia fala de Jesus. Tudo é sobre Ele, tudo é para Ele. Então, lembra disso. Deus é um Deus de preservação. Enquanto o mundo pode estar desabando lá fora, as notícias podem estar assustadoras lá fora, você está sendo preservado, porque uma nova terra, uma nova atmosfera está sendo preparada por Deus para você. Aleluia. Então Páscoa é isso, trazer vida a uma estação de escuridão, luz à estação de escuridão, vida numa estação de morte. Oh meu Deus, olha o que diz em Êxodo capítulo 14, do verso 10 ao 12. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olha que coisa, Deus chamando o povo para uma novidade de vida, Deus chamando um povo para viver um tempo de liberdade. Mas antes de Deus nos colocar nessa liberdade, colocar o povo nessa liberdade, Deus queria desintoxicar o povo. Só que eles tinham medo do deserto, os israelitas tinham medo do deserto, porque eles sabiam que era impossível sobreviver ao deserto, e o deserto podia matá-los. Eu não sei se você já se sentiu assim, numa situação sem saída. Então, quando eles veem a situação desenrolar ali, só que eles só conseguem enxergar as coisas pelos olhos naturais. Deus é o plano perfeito, é o plano completo. Moisés também sabia que Deus tinha feito uma promessa sobre aquele povo. De uma coisa era certa: o objetivo de Deus não era tirar o povo do Egito para matá-los no deserto. Esse não era o objetivo de Deus. Então, mas eu quero que a sensação para esse povo era como se Deus os tirasse do deserto para armar uma armadilha, tirasse do Egito para armar uma armadilha para eles no deserto.
Eu não sei se você já teve momentos assim, onde você pensou que Deus estava armando uma armadilha para você. Deus te trouxe, te tirou de tal lugar, te levou para um outro lugar, e de repente você olha para a sua frente e você não consegue enxergar nada que te dê esperança, e você vê mar na sua frente, você vê montanhas de um lado de outro, e você então começa a ser dominado por pensamentos de derrota, por pensamento de desânimo, por pensamento de abandonar tudo, por pensamento de entregar os pontos. Eu vou aguardar a morte chegar. Na verdade, Deus conduziu o povo por aquele caminho, porque Deus queria mudar a mentalidade deles, assim como Deus quer fazer com a gente nesse tempo. Deus quer corrigir a nossa mentalidade e entender que Ele tem um propósito e que há provisão no deserto. Há provisão no deserto. Olha o que diz a palavra em Isaías, capítulo 35, versos 6 e 7. Os aleijados pularão e dançarão, os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos, onde crescerão tábuas e juncos, águas irromperão do deserto. Nesse tempo de instabilidade financeira, eu creio que nós viveremos os maiores milagres que Deus irá mandar e irá fazer na nossa vida. Um exemplo disso, nós vivemos agora na IPAN essa semana. Ontem nós fechamos a conta disso, no sentido, você sabe que nós levantamos todo mês, a nossa meta são 5 toneladas de alimento para sustentar famílias e instituições que nós apoiamos e sustentamos com alimentos. Queridos, ontem nós quase chegamos a 9 toneladas de alimento. Normalmente nós levantamos 250 cestas básicas por mês. Sabe quanto bateu de ontem, cesta básica? 516 cestas básicas. Nós mais do que dobramos no meio da crise. Porque não tem, para o povo de Deus, crises são oportunidades. Você semeia, e a generosidade, há quem dê muito e vê a sua sementeira aumentar. O generoso prospera na crise, o generoso não se encolhe, o generoso ele é ousado, e ainda nem chegaram todas as cestas ainda. Isso foi o que chegou até ontem, porque tem várias pessoas dizendo: segunda-feira eu estou enviando. Uma pessoa que nem membro da IPAN e que nem mora no Rio, só ela viu o nosso trabalho e doou 100 cestas básicas. O que? No deserto, Deus está abrindo mananciais. No deserto haverá muitas fontes. A areia quente, a areia, ele está dizendo aqui em Isaías, que a areia vai virar lago. Pelo amor de Deus, me ajuda aí com glória a Deus. Dá um glória a Deus, irmão da câmera aí. Alguém me ajuda aí da recepção, me ajuda aí, Patricinha, dá um glória a Deus. A areia vai virar água, águas irromperão no deserto. Talvez Deus tenha colocado você em uma posição para que Ele possa dizer o seguinte: continue aguardando, porque você verá a salvação do Senhor. Continue aguardando. Você pode de repente estar num lugar seco. Lembre-se, Deus está dizendo aqui para eles estavam no deserto aqui também, gente. No Evangelho de Mateus vai dizer que eles seguiram Jesus para um lugar deserto. E aí Jesus está falando com eles aqui: lembra, eu alimentei os pais de vocês no deserto. Não foi Moisés quem fez, foi o meu Pai quem mandou do céu. Eles achavam, conheciam a história, mas não conheciam os detalhes. Achavam que era Moisés. Por isso que ele fala: não foi Moisés quem Deus, sabe, o deserto tinha sim o poder de matá-los, mas eles triunfaram sobre a morte, porque o caminho de Deus para eles era um caminho de vida. E ali o deserto é onde nós somos levados a nos humilhar, onde nós somos levados a depender totalmente
de Deus. Sabe, Deus está dizendo o seguinte: não importa a situação que você está vivendo, não importa o deserto que você está vivendo, eu vou trazer vida ao caos que você está vivendo. Pensa nisso, profetize essa palavra, recebe essa palavra. Deus está dizendo isso: eu vou trazer vida ao caos que você está vivendo. Eu não me importo com a situação, eu não me espanto com a situação que você está vivendo, porque eu tenho poder para levar vida em qualquer situação de caos. E outra coisa, não esconda o maná de hoje para amanhã, porque se você esconder, ele vira verme. Oh, meu Deus, não esconda o maná de hoje para amanhã. Se ele te deu para hoje, come hoje, divide com alguém hoje, abra sua mesa, reparta, porque se você guardar para amanhã, vai virar verme, vai virar bicho. Coma para cada dia. Deus mandava para cada dia. Meu Deus, Deus vai transformar o teu deserto numa piscina, meu irmão. Deus vai transformar o teu deserto num lugar de abundância, mas a sua mentalidade deve estar no lugar certo. Durante as adversidades, você descobre o que está dentro de você. Gente, crises são reveladoras. Adversidades são reveladoras. Como que corações são revelados, tanto para o bem quanto para o mal, em momentos de crise. A melhor coisa que tem é crise, para revelar corações, para revelar intenções. Deus sabia que tinha muita coisa dentro daquele povo que precisava sair de dentro deles, porque mais fácil para Deus foi libertar eles do Egito. Mas tirar o Egito de dentro deles, você já ouviu isso? Porque lida com a dureza do coração do homem, lida com a incredulidade do coração do homem, lida com as dúvidas que o homem tem o tempo todo, sabe? Olha o que vai dizer Deuteronômio 8:2: e te lembrarás que o Senhor teu Deus te guiou todo o caminho nesses 40 anos no deserto, para te humilhar e te testar, e para saber o que estava no teu coração, se guardariam os seus mandamentos ou não. Por isso que eu falo que tudo que Deus faz tem um propósito. Deus queria saber o que estava no coração deles. Tem gente que nessa hora o coração está revelando que tem dúvida, que não tem fé, que tem crítica, que tem uma série de coisas, e Deus te conduziu para esse momento agora, para que isso seja arrancado de você. Muitas pessoas que diziam que confiavam em Deus, não estão conseguindo confiar nesse momento. Muitas pessoas que diziam que iriam obedecer a Deus, iriam ser fiéis a Deus, em qualquer situação, não estão conseguindo ser fiéis nesse momento. Deus te colocou aparentemente num beco sem saída, porque Ele quer forjar a tua mentalidade, Ele quer mudar o teu interior, Ele quer desintoxicar você e quer te dar uma oportunidade de ser uma nova criatura no meio do deserto que você está atravessando. Na jornada em que você está atravessando, Deus está forjando em você uma nova mentalidade. Aleluia. Aí as pessoas disseram, verso 53, na verdade um pouquinho antes, quando eles falaram, verso 34, dá-nos desse pão. E ele diz, eu sou o pão da vida. E lá no 53 ele vai dizer, vocês precisam comer da carne. Ele muda de pão para carne, ele sai do pão da vida para entrar no Cordeiro de Deus, porque Ele é tudo em todos. Jesus é tudo o que precisamos. Ele chega e fala, eu afirmo isso a vocês, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem seu sangue, vocês não terão vida. Por que Jesus falou isso? Para entender
Lembra lá daquela primeira Páscoa, do Cordeiro, que Moisés mandou vocês prepararem? Na verdade, Deus mandou que Moisés dissesse a vocês que preparassem. Vocês hoje estão diante desse Cordeiro, que vai libertar vocês, vai tirar vocês, não de um império simplesmente, mas vai fazer de vocês embaixadores de um reino. E outra coisa, vim apresentar a vocês um reino que não é deste mundo, um reino que é eterno, um reino que é inabalável, um reino que não sofre ameaças, um reino, esse é o reino aonde vocês se tornarão participantes e vocês se tornarão uma grande família. É isso que Jesus estava falando com eles. Sabe, parem de pensar em morte e comecem a pensar em vida. Jesus queria que eles ficassem focados na vida e não na morte. Sabe quantas vezes a palavra vida ou viver relacionadas à vida aparece nesse capítulo? 18 vezes. E 3 vezes apenas aparecem palavras relacionadas à morte. Por quê? Deus quer que nós tenhamos um pensamento de vida e não de morte. Aquilo que você mais fala é o que domina a sua vida. Tem gente que só fala de derrota, de dor, de crise, de dificuldade. É isso que vai dominar a sua vida. Se você começar a falar de vida, de criatividade, de prosperidade, de bênção, de cura, de milagre, o que você vai falar é o que vai acontecer. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então, no verso 62, vai dizer isso aqui, que acontecerá a vocês, verso 60, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-lo? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Eles não perceberam que Jesus é aquele que tinha o poder de transformar, de mudar qualquer atmosfera. Eles ficaram escandalizados porque ouviram Jesus falar a respeito de vida e que Ele era essa própria vida. Então, meu querido, eu quero perguntar: aonde está a sua mentalidade hoje? O que tem dominado a sua mente nesse momento de adversidade que toda a terra está passando? O problema é que quando nós deixamos as adversidades falarem mais alto, nós perdemos a capacidade de ouvir o que Deus está dizendo. Se você ficar mantendo a sua mentalidade em pensamentos de morte, de tragédia, de pânico, é nesse lugar que você vai ficar. Mas se você começar a deixar o Espírito Santo dominar a sua mente e liberar palavras de vida, de gratidão, de ousadia, de fé, de esperança, é isso que vai controlar a sua vida. Talvez algumas coisas hoje podem não fazer sentido, mas lembre-se, Deus está na tua jornada. Deus está na tua jornada. Deus ainda está caminhando com a gente. Deus não desistiu. E o teu deserto pode ser transformado num lugar de descanso. O teu deserto vai virar um oásis. Amém? Você crê nisso? O teu deserto vai virar um oásis. Então expulsa da sua mente aquilo que não produz vida, aquilo que não produz esperança. A nossa mentalidade pode nos levar a lugares errados rapidamente. O tempo todo a nossa mentalidade quer nos pregar uma peça. Então Jesus começa a falar com eles aqui de vida, 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 vida. Por quê? Para arrancar deles o pensamento de morte, 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 morte. Então, comece a falar de vida na sua casa. Comece a falar de vida, de vida, de vida, de vida, de vida, de alegria, de paz,
de abundância, de esperança. É isso que deve dominar a sua mente, aleluia, porque nós cremos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque temos a marca do sangue. Olha o que diz Romanos 8, de 6 a 8. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, preste atenção nisso. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus. Gente, é a Bíblia, livro de Romanos, capítulo 8. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. É forte isso, gente. Não podem agradar a Deus. Eu te pergunto, qual é a sua mentalidade? Você tem uma mente humana? Você tem uma mente humana? Aí no verso 8 ele vai dizer: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Verso 9: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Por isso que eu digo que crises são reveladoras, porque o que a gente mais vê hoje são pessoas que têm títulos de cristãs, mas o negam nas suas obras. Se negam nas suas obras, é porque a sua mente é uma mente humana. É uma mente carnal. Meu Deus, quem é dominado pela carne, o Espírito não está nele. Faça um recall da sua vida hoje, meu irmão, nesse domingo de Páscoa, nesse momento onde você está trancado na sua casa. Faça uma revisão da sua vida. Quem tem controlado você, a sua carne ou o Espírito? Quais são os pensamentos que rodeiam a sua mente? Deixa eu te falar uma coisa: pensamentos ruins podem até voar na minha mente, eles só não vão fazer ninho. Vem pensamento ruim, vem situação, sabe? Ó, sai. Aqui não. Porque quem tem uma mente humana não é controlado pelo Espírito de Deus. Mas os que têm uma mente controlada pelo Espírito de Deus, esses terão a vida eterna. Meu Deus. Não importa quão ruim esteja a sua vida, ou não importa quão ruim pareça a situação, Deus quer te encher de vida nessa manhã. Deus quer te encher de vida. Não importa o quão deserto esteja a situação que você está enfrentando, não importa, Deus quer transformar o teu deserto num lago refrescante. Deus quer transformar o teu deserto, a areia do teu deserto, em água. Deus vai fazer com que frutas nasçam no meio do teu deserto. A Bíblia fala que o deserto florescerá. O deserto florescerá. Eu quero orar com você nesse momento, você que está na sua casa. Feche os teus olhos comigo e começa a profetizar vida. Pai, eu quero em nome de Jesus, nessa manhã de domingo, manhã de vida, manhã de ressurreição, manhã de esperança, profetizar vida sobre a casa e sobre a mente, sobre o corpo,
dos meus irmãos que me assistem agora. Repreendemos todo pensamento de morte, todo pensamento de tragédia, todo pensamento de desespero, todo pensamento de fracasso, e declaramos a palavra de vida, porque Tu és a própria vida, Tu és a vida, Tu és o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tu és aquele que diz: se vocês comerem do meu pão, do meu corpo, da minha carne, vocês terão a vida eterna. Nós escolhemos a vida, nós abrimos mão, repreendemos toda a mentalidade secular e humanista nessa manhã, e declaramos que sobre nós está a mente de Cristo, porque sobre nós habita o Espírito Santo de Deus. Então não temos uma mente mundana, nós repreendemos toda a mentalidade mundana e humana da nossa mente. Agora, não somos controlados pelo aquilo que a crise diz, nós andamos por aquilo que a Tua palavra diz, nós escolhemos confiar em Ti, nós profetizamos que no deserto haverá fonte, que no deserto haverá maná, no deserto haverá rios, no deserto haverá plantas, no deserto seremos sustentados, porque o Senhor está nos conduzindo para um novo tempo, uma nova fase, uma nova terra, um novo padrão de vida. Então nós profetizamos essa vida, vida que nasce da morte, vida que vem do Pai das luzes, vida que vem do Senhor que nos fez, nos deu o fôlego de vida. Falando de vida, falamos de vida e não de morte, falamos de esperança e não de desespero, falamos de cura e não de enfermidade, falamos de restauração e não de destruição. Nós convocamos, nós invocamos o Teu nome agora, para que o Senhor invada os corações que estão aflitos agora, para que o Senhor leve essa vida aos lares que nos assistem agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque Tu és o pão da vida, porque Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Tu és aquele que nos desintoxica, que o Senhor que tira de nós toda toxina. Tu és aquele que nos faz sonhar, Tu és aquele que é a fonte da nossa paz. Nós louvamos, bendizemos e exaltamos o Teu nome, hoje e para sempre. Amém e amém.